Boa tarde a todos os colegas. O objetivo desta videoaula é mostrar para vocês como ocorreu a atualização do Forms e algumas dicas. Então, inicialmente, a primeira parte é igual, você vai entrar em formulários, né, onde que vai ficar aí o seu banco de dados. Se você vai iniciar um formulário novo, você deve iniciar um novo formulário clicando aqui nesse sinalzinho de mais. Caso contrário, você já tem um banco de dados de avaliação, aí você procura no banco de dados da sua avaliação, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês agora, eu já comecei esse formulário, tá? Vou mostrar para você como é que funciona a configuração. Então, assim, eu já digitei uma pergunta básica, já inseri uma figura, né? Você pode estar inserindo uma figura até buscando na própria internet aqui ou do seu banco de dados. Você seleciona o tipo de questão que você quer, lembrando que a múltipla escolha ela permite, né, que você faça a correção de forma automática. Então, algumas questões no padrão ENAD você já consegue fazer aqui dentro desse padrão de múltipla escolha que vai facilitar demais a sua vida, pois vai ter a correção automática. Mas tem algumas coisas importantes aqui nas configurações, tá? Se você vai fazer uma configuração, você vai criar um teste. Eu acho interessante criar algumas testes de 1 a 10, de 1 a 20. Então você cria aqui uma, um teste padrão. Não indico, né, você criar um teste e liberação de notas imediatamente após o envio. Não, eu contraindico, na verdade. Eu coloco para você a recomendação absoluta para você fazer posteriormente após a revisão manual. Por quê? Porque pode ter uma questão errada. Se você enviar, você cria uma contraprova e você não consegue arrumar a questão ou mesmo combinar com a turma o que foi errado e qual vai ser o critério. Uma outra questão que eu acho que você deve prestar atenção é no modo bloqueado, porque se você colocar ligado aqui no modo bloqueado, você vai fazer com que somente os Chromebooks da unidade funcionem. Porque se o aluno levar um Chromebook ou um computador, ele consegue abrir o computador dele e está dentro de um chat, dentro do WhatsApp web e conversando com o seu colega. Então é muito fácil colar se você não colocar aqui no modo bloqueado. Demais configurações dos participantes, você coloca aqui, todos devem ser acionados, tá? Perguntas erradas, respostas corretas, os valores também, e depois os critérios de ponto. Eu costumo fazer sempre 10 questões, porque eu aumento o nível de complexidade. Então, é melhor você aumentar o nível de complexidade de uma questão, para ficar uma questão um pouco mais demorada, para conseguir resolver, do que colocar em forma quebrada, né? Mas isso aí é a gosto do cliente. Se você for por 20 questões, ó, é 0,5 você vai colocar. Se você vai por só 5 questões, aí você coloca 2 pontos. Então, como o exemplo que eu vou dar para você hoje, eu vou fazer só 2 questões, então está colocando 5 pontos aqui. Se o indivíduo acertar ela vai ter na verdade, 10 pontos acertando as 2 questões, né? Então preste atenção nesta parte aqui de pontuação padrão das perguntas, porque vai depender das questões, do número de questões que você colocar. Então você vai ter que calcular isso aí. Respostas, né? Aqui essa parte aqui eu acho interessante, porque no modo bloqueado você deve deixar tudo aqui tendo uma opção para que ele só utilize o e-mail da unidade e limitar uma resposta que é o mais importante, né? Visto essa parte aqui da configuração nesse checklist, reforça aqui a questão que esse modo tem que ser bloqueado. Você começa a dar andamento aqui às suas perguntas, né? Então eu coloquei aqui, né, eu fiz uma pergunta básica, né, quais são as cores da bandeira do Brasil, com as suas alternativas que eu for colocar. Caso você sem querer digite alguma outra que você não queira, você pode estar apagando. Então eu coloquei aqui a possibilidade de 4, né? Porque dá 25% de chance do cara acertar, né, tecnicamente, se ele chutar, né? Mais ou menos isso, a gente sabe que não é. Então,
Como é que você vai fazer agora para fazer ela corrigir automaticamente? Eu vou estar colocando aqui, olha só, lembrando que eu posso já arrumando que essa aqui vale 5 pontos, e eu vou estar selecionando quais são as cores da resposta correta. Você percebeu que quase que todas as vezes eu vou pôr a A como correta. Por quê? Isso pouco importa, porque para o aluno, quando ele recebe, ele sempre vai embaralhar. Então não é que sempre a. O aluno, de repente, ele vai estar abrindo no Chromebook, o da frente vai estar em outro lugar. Então não se preocupe com isso, tá? Fazendo aqui. Eu só faço geralmente a primeira, eu assinalo como correta, mas o próprio sistema de formulários ele acaba embaralhando, então fica muito mais fácil. Então eu assinalei eu já fiz o meu gabarito e dou como concluído. Ó. Se eu quiser dar um feedback da resposta, né, prestar atenção sobre alguma outra coisa, eu coloco, né? Mas eu costumo dar devolutiva da avaliação, então eu não coloco na avaliação. Vou estar aqui, essa aqui já está prontinha. Eu costumo fazer uma por uma e resolver nessa questão. Tem gente que faz 10 questões e depois vai fazendo, só que a chance de errar é maior. Então eu vou fazer mais uma questão, como eu estou falando de bandeira, né? Então eu vou pôr aqui, mais fácil ainda, né? Quais as cores da bandeira do Japão? Então, a quem é essa aqui, né? Então, assim, eu posso procurar aqui no imagens do Google, né? Caso seja possível, né, na sua avaliação, ou você importa do seu computador, né, que é fazer upload. Bandeira do Japão. Então aqui, olha só, eu já clico já na bandeira, tecnicamente, e já vou inserir, né? Aí aqui vai aparecer, já está inserido, né? Em alguns casos não é possível, às vezes, porque ele está no formato diferente. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se a gente consegue. Aqui, ó, ela carregou já, apareceu, né? Tem duas cores só. Aí eu vou pôr aqui como primeira opção. Vou pôr aqui só para vocês terem uma ideia, né? E agora eu vou já na resposta correta, né? Então eu vou lá, já está automatizado para 5 pontos aqui. Eu já assinalo a resposta correta, dou como concluído, né? Beleza pura. Então a avaliação de duas questões aqui está pronto. Lembrando, né, que eu estou fazendo isso somente como um modelo, mas aí você coloca a quantidade de questões que você quer. Então aqui que está aí a mudança, tá, gente? Na hora de você agora conseguir disponibilizar o link, você tem que clicar em publicar. E aqui, quanto aos participantes, você clica em gerenciar. Então, nesta parte do editor, você tem que pôr sempre no modo restrito, porque só você que mexe na avaliação. Caso você queira, né, compartilhar algo, né, de modo de editor, aí você tem que adicionar acesso, que seria um outro professor. Mas aqui dos participantes, você tem que colocar todos com @unidave, tá? Por quê? Porque senão ele vai estar acessando com outro e-mail particular. Feito isso, olha só, ele está concluído. Verifica só se participantes é @unidave e agora você coloca publicar. Então, este Forms ele está apto agora a ser compartilhado. Então, você vai clicar aqui nesse ícone aqui, olha só que eu estou balançando. Está vendo no visorzinho aqui? Copiar, olha só. Copiar link do participante, você coloca aqui copiar. E agora você vai lá no Google Sala de Aula, né? Essa aqui é uma versão aqui, olha, eu estou no mural de avisos. Então vamos supor que a avaliação é para amanhã cedo. O que eu faço aqui? Olha só. Segue o link da avaliação. E eu vou estar clicando agora nesse ícone aqui, porque eu vou adicionar esse link aqui, ó. Esse link aqui. Adicionei.
Então, assim, ó, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Eu vou já postar? Não, porque se eu postar, agora eu estou fazendo isso aqui à tarde. Só que eu vou estar liberando isso aqui amanhã cedo. Então, olha só, eu vou salvar o rascunho. E agora, né, tá em avisos salvos. Vou fechar meu computador e amanhã cedo, quando eu chegar na sala de aula, o que eu faço? Aí eu vou acionar e eu vou disponibilizar. E eu vou mostrar agora uma dica para você. Nesses avisos salvos, já chegou agora 8 horas da manhã. Vamos supor que eu vou dar a avaliação 8 horas da manhã. Eu cheguei na sala de aula, está escrito aqui aviso salvo. Olha aqui, eu vou clicar agora aqui, ó, nesse link da avaliação, ele vai abrir de novo. Então, assim, o que eu costumo fazer? Mas você pode também disponibilizar totalmente. Eu vou clicar aqui nesses participantes aqui, nos estudantes, e aqui tem como selecionar os estudantes que realmente estão em sala de aula. Né? Por quê? Aqui não tem estudante porque é uma sala de aula que foi criada para demonstrar o uso dessas ferramentas. Então aqui é possível selecionar os estudantes que estão presentes. Por quê? Porque vai que o cara arranja um jeito de clicar, né, e está com um Chromebook, por exemplo, ele está com um Chromebook em outro departamento, na biblioteca, então talvez ele teria esse link de avaliação, tendo faltado. Isso pode gerar um problemão. Então, geralmente eu libero para as pessoas que estão presentes. E depois, quando o cara chegar, eu vou lá em avisos e edito de novo e seleciono ele, tá? Então, com isso, ele está com o link aqui. Vou postar para você ver agora, olha. Postei e agora eu sou aluno, né? O aluno está vendo isso aqui. E ele vai clicar nesse formulário agora. Né? Quando ele clica nesse formulário, com outro computador, que é o meu caso, está aparecendo no modo bloqueado, né? Mas com o modo não bloqueado, né? Ele consegue abrir esse teste aqui, tá? É, para fins de demonstração, eu vou desbloquear isso aqui para eu conseguir acessar, tá? Só para fins de, de demonstração. Vamos ver se eu consigo demonstrar aqui para você aqui, ó. Então eu vou estar aqui registrando um e-mail meu, que eu estou fazendo agora com o modo desbloqueado, né? Porque eu estou usando meu próprio computador. E eu vou estar selecionando aqui as questões que são corretas, tá? Cliquei, eu sou aluno, né? Estou fazendo de conta que eu sou aluno, eu clico em enviar. Aí todo mundo já fez a avaliação, você vai estar encerrando a sua avaliação e agora eu vou estar corrigindo a avaliação. Então eu já tenho aqui uma resposta, né? Logicamente, vai estar esperando o número total de alunos. Pessoal, já terminou a avaliação? Já terminei. O que você vai fazer agora? Você vai aqui, olha só, nesse ícone publicado, né? Verifica onde está aceitando resposta e marca como não aceitando mais resposta. Por quê? Porque a avaliação fica travada agora. E agora você salva. Feito isso, ninguém consegue mais entrar pelo link que você disponibilizou. E a partir daqui, você já consegue corrigir essa avaliação. Então, assim, olha só, o que eu faço, né? Eu acabo colocando, olhando aqui nessas avaliações aqui, eu clico, eu dou um Ctrl C, posso liberar ou não liberar, mas eu vou aqui no Excel, né? Aliás, nas planilhas. Por quê? Porque nas planilhas fica mais fácil para mim conseguir classificar por nomes, né? Tipo Abelardo, Beatriz, Carolina, e esses nomes aí fica mais fácil. Então assim, ó, quando eu dou um Ctrl V, eu vou lá, ó, eu tiro fora essas duas últimas colunas, né? Tecnicamente, eu arranco fora essas duas últimas colunas e seleciono somente o da nota e do nome. E aí eu vou aqui, olha só, em dados, ó, e vou classificar páginas de A a Z. Então fica mais fácil para digitar depois, para eu conseguir depois importar não, né? É, marcar lá no diário do professor, nas notas, digitar as notas na ordem alfabética. Então é uma dica que eu faço, né, na hora que você vai estar fazendo essa parte aqui de correção automática. Então, primeiro eu digito já as notas para o mentor e depois eu vou lá e libero a nota para os caras aqui. Eu clico aqui em liberar.
Aí chega aí o que ele acertou, o que ele errou. Por quê? Porque eu já conferi se está tudo correto. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês sobre esta atualização. Isso é uma chave, é como se diz, uma mão na roda, porque vai acelerar o seu processo avaliativo. E isso vai diminuir a carga, né? Porque corrigir a avaliação não é brincadeira. Tá ok, gente? Grande abraço, espero ter ajudado vocês.